Senhor, tudo que vier à tua mão para fazer, faça, ainda que com pouca força, mas faça, ainda que com dificuldade, mas faça. Amém? Eu lembro de uma história de um irmão. Aquele irmão, ele era um mendigo, e um dia ele chegou na igreja muito mal cheiroso, e quando ele entrou, ele poluiu o ambiente da igreja. E aí uns irmãos corajosos foram lá e pegaram ele, levaram no fundo da igreja, tinha um banheiro, tiraram a roupa dele, deram um banho nele, colocaram uma roupa mais decente nele, e ele começou a ficar por ali na igreja. E como ele ganhava a comida dos irmãos, ali um pão, uma coisa, vivia ali, tinha um cantinho para ele dormir, ele começou a limpar a igreja, limpar as cadeiras, limpar os... enfim, irmãos, e um dia ele estava lá ajeitando a igreja, não tinha ninguém na igreja, só ele, e alguém chegou desesperado que estava com alguém da família à beira da morte. Eu não lembro agora, irmão, se era uma menina ou um menino, mas era um filho daquele cidadão. Aliás, lembrei, era a mãe de um cidadão, que eles eram 3 irmãos, os 3 eram médicos e a mãe estava a ponto da morte. Eles foram para buscar o pastor para orar, para dar extrema unção, né? Ó, abençoa aí, Jesus, leva, alguma coisa assim. E não tinha ninguém lá. E aí olhou para um lado, para o outro, o moço falou: segue você mesmo, vamos lá. E ele chegou lá e olhou para a família tudo desesperada. E ele começou a orar e ele começou a dizer: olha, Deus vai tirar ela daí. Aí o médico no ouvido dele: não fala isso não, rapaz, vai ofender todo mundo aí. Deus vai tirar ela daí, eu vou orar, Deus vai tirar, amanhã eu vou vir orar de novo. Não, mas amanhã ela já vai estar morta, não vai estar não, amanhã eu vou vir orar por ela, e depois amanhã eu venho de novo. Traduzindo, irmãos, Deus tirou a mulher daquela situação que ela estava, pele e osso, a morte, e de repente, irmãos, aqueles médicos vendo a situação dele, falou: mas o que você é na igreja? Ele falou: não sou nada não tenho nem terno, nem paletó, eu não tenho nada para fazer a obra de Deus, eu só fico aqui na igreja, os irmãos estão me ajudando, eu acabei de chegar, não sou nem batizado ainda, eu era um mendigo. Os médicos falaram: de hoje em diante você não vai ser mais mendigo, mas nós vamos escorar você, ou seja, nós vamos calçar você, você vai ter sapato, você vai ter terno, você vai ter roupa, você vai ter tudo que você precisa, você vai ter carro para você fazer a obra do Senhor. Então tudo que vier na tua mão para fazer, ainda que com pouca força, faça. Amém? Ainda que com pouca força, faça. Tem o irmão Silvino, ele é lá de Dourados, Eldorado, lá no Mato Grosso do Sul. O irmão dele estava lá no Paraguai, e Deus falou para ele que ia abençoar ele, que Deus ia preparar alguém para ajudar ele a fazer a obra do Senhor. E a situação dele estava difícil, irmãos. Esposa, criança, obra de Deus, igreja pequena, sem condições financeiras. Muitos irmãos acham que fazer a obra de Deus, pastor ganha dinheiro, pastor é mil maravilha, só os irmãos que acompanham, que tem o Espírito de Deus e vê a verdade. Não é bem dessa forma. E Deus mandou ele pegar o ônibus, irmãos, para Cuiabá, e ele pegou o ônibus, obedeceu a voz do Espírito na cabeça dele, desembarcou em Cuiabá. Quando ele ia passando em frente a uma barbearia, aí o Espírito Santo falou para ele: entra aí. Ele entrou. Quando ele entrou, tinha um senhor sentado na cadeira, o barbeiro cortando o cabelo dele. Aquele senhor olhou para ele e falou assim: ó, você é um missionário que veio do Paraguai? Ele falou: sim, eu sou eu. Ele falou: então espera aí, a hora que o rapaz cortar o meu cabelo aqui, a gente vai conversar. Amém? Olha o que Deus faz, irmãos. E aí, irmãos, acabou ali, o homem cortou o cabelo, levou o missionário para a casa dele, conversaram, o irmão explicou a situação, e ele falou assim: ó, de hoje em diante, enquanto eu tiver vida, eu vou te abençoar com um salário mínimo para você fazer a obra do Senhor. Um salário mínimo nosso aqui, irmãos, do Brasil, para o Paraguai, é equivalente a uns
1.400, vai dar uns 3 milhões e poucos mil Guarani lá, é alguma coisa dessa natureza, amém? Ou seja, é algo suficiente para se manter, para pagar um aluguel, para poder fazer a obra do Senhor. Então, irmãos, tudo que vier à nossa mão para fazer, ainda que com pouca força, nós vamos fazer, ainda que com dificuldade, nós vamos fazer, porque é o Senhor quem vai nos honrar, é o Senhor quem vai estar ao nosso lado, amém? Não existe, irmãos, uma forma miraculosa de fazer as coisas, sem que tudo, irmãos, é com dificuldade. O irmão ali é pedreiro, sabe disso, né? Bateu a primeira estaca no chão, aí fala assim: quando é que eu vou acabar essa obra, né? Aí vem o primeiro buraco, aí vem o segundo buraco, terceiro buraco e o quarto, e aí vem a ferragem, e aí vem o concreto, e aí vem a viga baldrame, e aí vai indo, daqui a pouco tudo começa a pegar forma. Às vezes nem tem mais dinheiro, mas a questão, irmãos, do prazer por estar fazendo aquilo, já toma conta e vai, termina e vai para outra, e assim, irmãos, é a nossa vida espiritual. Tudo, irmãos, começa de um ponto, é de um ponto que tudo começa. Todas as coisas, elas começam de um ponto. Ou a nossa oração, ela começa de um ponto, a nossa vida, ela começa de um ponto, a nossa vontade de agir começa de um ponto. Todas as coisas, elas têm que ter um ponto de partida, ou seja, um pontapé inicial para iniciar todas as coisas. Mas quando nós colocamos as mãos para fazer, aí o Senhor, Ele é conosco, amém? Aí o Senhor é conosco. Eu, irmãos, já vi muita experiência, tanto, irmãos, no sentido espiritual, quanto no sentido igreja. Sentido igreja, irmãos, de assumir igreja. Aí estava lá o dirigente, tinha feito uma nhaca lá que tirou todo mundo da igreja. Aí ficou ele, a esposa dele. Eu, irmãos, como amava o ministério, não ia sair mesmo que se a igreja fechasse, eu ia congregar em outra cidade, ou esperar acontecer alguma coisa. Mas aí ficou ele, a esposa dele, mais uma irmã, eu e a minha esposa. E aí, irmão, chegou um dia que ele brigou com o pastor e ele saiu também. Aí ficou ele, a esposa dele, a irmã, eu e a minha esposa. E a gente foi lutando, irmão. 200% dos que eram da igreja eu estava desviado, eu estava em outra igreja. A gente começou a lutar, começou a fazer visita, começou a fazer culto, começou a agilizar, e todo mundo falava: não, isso aqui foi escandalizado, isso aqui não tem mais jeito, não vai dar mais certo. E, irmãos, a gente entre lá 9 anos, entre, irmãos, a cidade que a gente congregava e a região, batizamos 145 pessoas. Então, irmãos, 145 pessoas é muita alma. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Nós entregamos a congregação, irmãos, com 36 membros e uma frequência de 70, 80 pessoas. Então, irmãos, as coisas, tudo começa de um ponto inicial, de um ponto, irmãos, de iniciarmos, irmãos. A igreja não tinha cadeira, a igreja, irmãos, meu Deus do céu, e Deus abençoou, Deus começou a agir, Deus preparou um salão banco na igreja, púlpito, enfim, cortinado, e bebedouro, e ventilador, e todas as coisas, e vinha, irmãos, e o Senhor abençoava. Então é isso, irmãos, a partir de um ponto em que nós colocarmos a mão para fazer, Deus vai ser conosco, amém? A gente nunca pode olhar para o lado, nunca podemos, irmãos, desprezar o companheiro. Agora também, irmão, nunca podemos se apegar à queda do companheiro, porque nós temos um alvo, nós temos um objetivo, e o nosso objetivo é Jesus, o nosso objetivo é a salvação, o nosso objetivo é chegar lá nas mansões celestiais, amém? E é nesse objetivo que nós temos que se apegar. Tudo que vier à tua mão para fazer, o que você encontra, irmãos, hoje, de pessoas, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, eu fiquei um período parado, e isso já me traz um sentimento, de hoje eu já estou ficando velho, 50 anos, irmãos,
50 anos não é velho, mas também não é novo, né? 50 anos já começa a sentir as canseiras da vida. E eu fico pensando, eu poderia ter feito muito mais. No ágio de eu estar com toda a saúde, podia ter feito mais. Devido a algumas circunstâncias, a gente acaba, irmãos, dando aquela desanimada. E a vida, nós somos carne, somos falhos, mas eu nunca deixei o meu Senhor, jamais. Simplesmente parei de cooperar, parei de congregar um tempo, nunca deixei de servir a Deus. Nunca, irmãos. Alguém pode dizer que me viu na rua aí bebendo, sem camisa, ou fumando. Não, nada disso, irmãos. Era para o trabalho, para casa. Lá em casa a mesma coisa, é o hino, era o louvor, era a oração. Só a gente, irmãos, deu uma parada ali na igreja devido a algumas circunstâncias. Mas eu me arrependo por isso, porque eu estava no auge, eu estava, irmãos, numa estrutura melhor. Hoje o pulmão já está mais fraco, a mente já não é mais a mesma, a coluna já não é mais a mesma, e tudo isso. Mas enquanto o Senhor der força, eu ainda quero fazer alguma coisa para Ele. Eu quero fazer alguma coisa para que o nome dEle possa ser glorificado na minha vida. Amém? Não existe idade, irmãos, não existe idade para você fazer alguma coisa. Não existe. Mas uma coisa é certa: o Senhor, Ele deu um talento para você, e o Senhor, Ele quer, Ele vai requerer um dia. Então é nisso que nós temos que prestar atenção, é nisso que nós temos que cuidar, irmãos, porque o Senhor, Ele colocou algo nas nossas mãos, e um dia nós vamos ter que tomar conta diante da presença de Deus. Quem está entendendo diz amém? É exatamente isso, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Mas tudo que vier à tua mão para fazer, faça, ainda que com pouca força, gemendo ou chorando, mas faça. Você vai ver, irmãos, o Senhor abençoar a tua vida poderosamente. Tem gente, irmãos, que às vezes vai assim, ignora determinadas coisas que alguém propõe. Eu vi uma irmã que ela juntava latinha e ela vendia latinha e mandava o dinheiro para a obra missionária. Alguém fala assim: obra, isso é para encher. Irmão, vocês não têm ideia, irmãos. Se vocês tivessem condições de ir lá para o sertão da Bahia, lá para o sertão do Pernambuco, do Maranhão, que são os estados mais pobres do Brasil, para vocês verem o que vivem os missionários lá, o que vivem as pessoas lá. Amém? Às vezes, irmãos, a mídia, ela tenta camuflar, ela tenta esconder. Mas, irmãos, aqui dentro do Brasil, os irmãos não têm ideia de o tanto de gente que passa não necessidade, fome. Amém? Porque necessidade é uma coisa. Às vezes a gente tem necessidade de comer uma pizza, mas tem arroz e feijão. É assim ou não é? A gente tem necessidade de comer uma carne, mas tem um ovo. Tem gente, irmãos, que não tem necessidade, eles têm fome, eles não têm ovo, eles não têm nada, eles não têm o que comer. E são, irmãos, servos de Deus, que às vezes estão, irmãos, manipulados nas mãos, irmãos, de governantes, de homens corruptos, de homens, irmãos, de mente suja, que faz, irmãos, toda atrocidade com o jovem, com as meninas, com os meninos, com o povo, e vão levando, irmãos, e parece que não acontece nada. Mas no dia do juízo final, irmão, nós vamos ver a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. É por isso, irmãos, vamos cuidar da nossa vida. Tudo que vier à nossa mão, seja pouco ou seja muito, porque daqui uns dias, para onde nós vamos, não tem indústria, não tem ciência, não tem palavra, não tem oração, não tem mais visão, não tem mais revelação, não tem mais nada. Fechou o olho, apagou. Dessa terra já era. Dali para frente é só nós com Deus, é só de lá para frente com o Senhor. Então, enquanto nós estivermos aqui, vamos cuidar da nossa vida, para que nós possamos fazer alguma coisa para o nome do Senhor ser glorificado em nós. Amém? Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao coração dos irmãos, aquilo, irmãos, que a hora e a garganta já não permite mais, mas que Deus abençoe. Vamos fazer mais uma oração. Depois, irmãos, os irmãos tiverem oração,
Posição de mãos, irmãos, vir aqui na frente. Nós vamos orar pelos irmãos, amém? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Nessa oração, se os irmãos tiverem uma oferta também, queiram pegar e para ofertar, para ajudar a obra do Senhor, amém? E o Senhor vai te abençoar. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Oh Deus, alguém pode dizer assim, essa palavra é simples. Essa palavra não é simples, ela é tua, ela é fiel, ela é verdadeira. Ah, meu Senhor, ajuda, dê força, Senhor,